Olá, queridos pesquisadores! Feliz semana para vocês! Estamos juntos para estudarmos a lição de número 12. Estamos na reta final da nossa lição, né? Então vamos lá. Janelas e corredores. Então, ao longo dessa lição, a gente viu que o nosso cabelo é o telhado. Nós vimos que os ossos são as colunas da casa. A pele é o revestimento, né? É o reboco. Os músculos é o preenchimento. E aí, uma casa precisa ter corredores e precisa ter janelas. Quais são essas janelas que estão no nosso corpo? Então, vamos lá aprender hoje. O verso dessa semana está escrito em Provérbios 20:12 e fala o seguinte: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Então, nós já descobrimos aqui no primeiro verso quais são as janelas e quais são os corredores. Então, os nossos olhos são as nossas janelas. Os ouvidos são os corredores. E vocês vão entender por quê daqui a pouquinho, tá bom? Sabedoria do corpo. Onde ficam as janelas e os corredores da casa do seu corpo? Já respondi, né? Bom, quem aí já viu uma câmera fotográfica, daquelas mais antigas? As de vocês são todas digitais agora, mas ainda é o mesmo mecanismo. Como que funciona uma câmera fotográfica? Ela capta a luz que foi refletida pelos objetos, tá? Então, eu tenho aqui a minha caveirinha, minha companheira. Então, a luz está refletindo na caveirinha, ela reflete de volta e aí essa luz penetra na câmera, tá? Então, eu tirei uma foto aqui, a luz refletida penetrou na câmera que eu usei. E essa câmera foi baseada em quê? Será que o homem pensou, vou fazer uma câmera, vai ser assim? Ele pensou, mas ele se baseou em algo muito importante do nosso corpo, que são os nossos olhos. Então, os nossos olhos, eles são a janelinha, eu vou desencaixar aqui, da nossa casa. Então, aqui a minha caveirinha, que tem me acompanhado durante muitas lições, os dois olhinhos, que inclusive vocês lembram que um deles não estava segurando, né? Estava caindo. Então, qual que é a capacidade dos nossos olhos? Captar todas as imagens. E graças a Deus, nós temos uma visão que a gente chama também de visão periférica. Então, por exemplo, eu estou aqui olhando para vocês, mas eu estou enxergando esse lado e lá. Se alguém passar, eu consigo visualizar que tem alguém passando, tá? Por quê? Porque esse olhinho, ele tem músculos nas laterais, em cima e embaixo. Então, eu consigo erguer o olho, baixar para um lado e para o outro. Ele se movimenta aí e dentro de um orifício, né, que Deus colocou na nossa caixa craniana, que vocês já estudaram a nossa caixa do crânio. Então, tem dois orifícios, aonde eles são encaixados aqui dentro, tá? Tudo bem? Bom, como que é constituído o olho? Então, eu trouxe aqui algumas vasilhas da minha casa para representar para vocês como que é constituído o olho. Então, nós temos essa parte frontal do olho, que é uma parte transparente, translúcida, que nós chamamos de córnea, tá? Por que eu trouxe essa vasilha? Eu não trouxe um prato, que é mais chato? Porque o olho, ele tem um formato côncavo, tá? Então, ele é assim, arredondado. É só você olhar no espelho aí que você já percebe, né? E aí, isso aqui, ele se encaixa. Eu usei outra vasilha aqui, numa parte formando o que a gente chama globo ocular, tá? Então, usando aqui o da minha caveirinha, seria... agora que eu quero desencaixar, ele não sai. Saiu. Seria essa parte aqui, a parte branca do olho, tá? E a parte transparente, ela tá aqui na frente do olho, tá? Tá, e o que que define a cor de um olho? Por que que o seu olho é castanho, é preto, é azul, é verde, é cinza? Eu tenho olhos de várias cores. Então, existe uma área do meu olho, que é uma área colorida, tá?
que eu vou chamar de íris. Inclusive, tem algumas pessoas que recebem esse nome. Aonde que fica a íris? Ela vai ficar atrás dessa parte transparente, tá? Então, ela vai ficar assim. Aí, se vocês olharem, no meio do olho de vocês tem uma bolinha preta, pequenininha. Aquilo, na verdade, não é uma bolinha, é um orifício, tá? Porque isso aqui, ele ajusta a quantidade de luz que entra e sai do teu olho. Então, em uma câmera fotográfica, quando eu vou tirar foto, eu regulo o foco. Então, eu aumento ou diminuo a entrada de luz. Então, quando está muita claridade, a nossa íris, ela diminui. A íris dos felinos, dos gatos, tigres, se vocês perceberem, quando ela diminui, ela fica fininha, fica um risquinho no meio do olho. Quando está no escuro, eu preciso de mais abertura para conseguir enxergar. Então, esse ambiente, ele vai ficar aberto. Então, qual é a sequência? Eu vou ter aqui a córnea, vou ter a íris atrás e logo em seguida o globo ocular, tá? Então, vai ficar nesse sentido aqui, ó. Por que eu enxergo a bolinha preta? Na verdade, vocês estão enxergando lá o fundo do olho, lá atrás, tá bom? Então, essa é a anatomia de um olho humano. Bom, vamos para a nossa hora de pesquisar. Relacione cada parte do olho que está na coluna esquerda com a descrição dele na coluna da direita. Então, eu falei para vocês da córnea, que é a parte transparente, falei da pupila, que é essa abertura, e falei da íris, tá? Qual que é a função dessas partes do corpo? Letra A, córnea. Sou feita de um material forte. Sou a vidraça que reveste o seu globo ocular. Então, última linha da direita, você coloca letra A. Então, uma janela sem vidro não serve para nada, né? Quando vem a chuva, entra na casa. Então, o nosso olho, ele tem uma vidraça, que é a nossa córnea. Pupila, letra B. Sou um pequeno buraco negro que controla a quantidade de luz que entra no olho. Então, a letra B vai ficar na primeira linha da direita. E sobrou a segunda linha para a letra C. Íris, sou responsável pela cor dos seus olhos. Ok? Então, córnea está na frente, protege. A pupila controla a entrada de luz, aumentando e diminuindo. E a íris vai dar cor para os seus olhos. Questão número 2. Em Mateus 5:29, Jesus fala de uma cirurgia muito dolorosa. Abaixo você encontrará um banco de palavras que estão contidas no texto, mas foram retiradas. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai completar a frase colocando essas palavras. Então, vai falar o seguinte, Jesus dá um conselho, ele fala o seguinte: portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, então, ó, primeira palavrinha, olho, segunda palavrinha, peque, tá? Então, portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Terceira palavra, arranque-o. Nossa, mas será que literalmente eu vou arrancar meu olho daqui porque eu tô vendo coisa que não é legal, né? Eu vou arrancar e jogar ele fora e vou ficar cego? Será que é isso que Jesus está falando? Pois é melhor, quarta palavra, perder uma parte do seu corpo, quinta palavra. Então, essa frase aí vai ficar perder e corpo. As duas palavrinhas, escreve aí. Do que o corpo inteiro e ser lançado, última palavra, no inferno, tá? Então, o que Jesus falou aqui? É que é melhor você repreender, você se desligar de alguma coisa do que você se perder por causa daquele pecadinho, tá? Então, eu tenho o hábito de fazer alguma coisa errada que eu sei que vai me levar à perdição. Então, arranca aquilo da sua vida. Faz com que se afaste totalmente de você. Porque é melhor você viver sem aquilo do que você perder a salvação, perder o seu corpo inteiro, tá? Então, Jesus não está mandando ninguém decepar a mão, arrancar o olho fora, literalmente. É uma forma de expressão aí. Aí a notinha, ela vem para esclarecer mais ainda. Ela fala que é o seguinte: a entrega da vontade
é representada como arrancar um olho ou cortar a própria mão. Quase sempre nos parece que entregar à vontade de Deus é como se fôssemos passar esta vida mutilados. Nossa, mas vai me fazer uma falta isso. Mas é melhor, diz Cristo, que eu seja mutilado, ferido e até mesmo aleijado, desde que consiga entrar na vida. Então, é melhor você sofrer agora com a falta de algo do que você perder a sua salvação. Terceira e última questão também é uma tabelinha direita e esquerda para a gente associar as palavras. Não sei se algum de vocês já fizeram, mas depois eu vou falar por que eu estou rindo. Então, fala o seguinte, ó, letra A. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão? Aí o que vai completar? E não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho. Última linha, você vai colocar a letra A. Então, tem irmão que ele vem repreender o outro. Lembra que eu falei na lição passada da alimentação, de hábitos errados? E você precisa primeiro estar certo para poder repreender o outro. Então, tem irmão que faz algo pior do que você está fazendo e vem falar para você não fazer aquilo. Então, ele não tem autoridade para isso. Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixa tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Então, letrinha B vai ficar em cima. E por último, hipócrita. Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, antes de você querer repreender alguém, você precisa ver como que está a sua vida. Os irmãos, eles sempre contam uma analogia na igreja que ele fala que uma pessoa estava incomodada com a sujeira que estava na janela da vizinha. Nossa, mas olha que janela suja, olha aquilo! E reclamando. Até que alguém chegou e falou, mas não é a janela da vizinha que está suja, é a sua. Então, quando você olha para a casa dela, você vê a sujeira na sua janela. Então, antes de olhar a vida do outro, cuide da sua. Olhe se a sua vida está em conformidade com a palavra de Deus. Por que que eu estava rindo? A coluna lá da questão 1 e a da questão 3 é a mesma associação, B, C e A. Então, as duas, elas ficaram iguais. Por último, aquele que é culpado de erro quase sempre é o primeiro a desconfiar dos outros. Então, quando você vê alguém que desconfia de tudo, vai investigar a vida daquela pessoa. Ela é o que está praticando aquilo que ela desconfia. Ai, mas eu acho que fulano faz isso e isso de errado. Quando vê, é ele que está fazendo, não é o outro, tá? Então, encerramos o tópico de hoje aprendendo uma lição muito séria, que nós não podemos observar a vida do outro para criticar se nós não estivermos com a nossa vida íntegra, com a nossa vida em conformidade com o que Deus pede. E nós aprendemos também a respeito da janela da nossa casa, que são os nossos olhos. Então, com os olhos, eu consigo enxergar tudo o que eu quiser. É uma bênção muito grande que Deus nos dá. Então, até amanhã para continuarmos estudando sobre as nossas janelinhas. Aguardo você aqui amanhã. Tchauzinho, fica com Deus.